Meus amados e queridos irmãos, eu quero nesse momento estar louvando a Deus por mais essa grande oportunidade que o Senhor hoje nos concede de podermos estar fazendo essa live, transmitindo a palavra do soberano. Nós estamos aqui incumbidos de estar transmitindo a poderosa palavra, a palavra de vida eterna, e eu quero desde já convidar você a participar conosco desse período em que estaremos aqui fazendo essa transmissão. Já quero dar as boas-vindas a você que chegou agora. Nós estaremos iniciando um período de ministração da poderosa palavra de Deus. Meu nome é Rômulo, pela misericórdia, pastor Rômulo, e eu louvo a Deus por esse momento que o Senhor hoje me concede de poder estar dividindo, compartilhando aquilo que Ele tem nos dado pela sua infinita bondade e misericórdia. Bem certo é que os dias são maus, mas a palavra de Deus nos diz que a misericórdia do Senhor é a causa pela qual nós não somos consumidos, né? Então, queridos, nessa tarde, aproveite, louve a Deus, glorifique, exalte a Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Vamos esperar um pouco mais, né? Para que os irmãos entrem, para que os irmãos possam estar participando. Nós vamos estar aqui fazendo menção da palavra de Deus. A palavra que nós vamos meditar, ela se encontra em Romanos, a carta que Paulo escreveu aos Romanos, né? O capítulo é o 12, e nós vamos ler a partir do verso 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Nós vamos meditar em cima desse texto, amém? Nós vamos meditar em cima desta palavra. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Perceba que Paulo começa o capítulo 12, dentro desse texto que lemos, dizendo que ele estava rogando aos irmãos. E o que significa rogar, pastor Rômulo? Rogar é pedir. Rogar é fazer um apelo, né? Uma petição. Rogo-vos, pois, irmãos, a quem Paulo estava pedindo? Aos irmãos. E ele falava: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Rogo-vos, peço a vocês, pela compaixão, pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Paulo está falando: rogo-vos, pois, irmãos, eu peço-vos a vocês, pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Era isso que Paulo estava pedindo aos irmãos. Então, aqui nós já começamos a compreender o que Paulo estava dizendo, quando ele deixou escrito no livro de Romanos, no capítulo 12. A partir do versículo 1, ele está fazendo um apelo aos novos convertidos. Ele está fazendo uma petição para que aqueles irmãos, eles entendessem que era necessário apresentar o corpo, a vida, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele encerra esse versículo dizendo que é o vosso culto racional. Então perceba que entregar a sua vida para Deus, oferecendo o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é um culto que nós realizamos. Porque quando se fala em culto, nós que somos cristãos evangélicos, entendemos que é o dia em que nós nos reunimos no templo para adorarmos a Deus, para louvar, para bendizer o nome do Senhor. E de fato, não deixa de ser, um dia específico. Cada igreja tem o seu dia de culto. Algumas igrejas têm culto todos os dias. Mas aqui Paulo não está falando do culto que era realizado no templo, mas ele estava dizendo que era importante
que os irmãos cultuassem a Deus a todo o tempo, por meio do seu próprio corpo. Dá para compreender essa dimensão? Vai além daquilo que nós aprendemos. Eu estou aqui, irmãos, em cima do altar de Deus, onde nós ministramos a poderosa palavra. Por isso o tema show do altar. Vou mostrar só um pouquinho aqui. Eu estou em cima do altar. Separei esse período aqui para vir ministrar essa palavra. Deus colocou em meu coração para que eu viesse estar compartilhando com os irmãos a verdadeira palavra, o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ministrado através do apóstolo Paulo, o missionário, o apóstolo das missões. Então, esse ensino é um ensino para a nossa vida. Nós não precisamos esperar o domingo, vamos colocar assim, Porque geralmente as igrejas evangélicas, todas elas fazem culto no domingo, E existe culto também no dia de semana, mas vamos pegar o domingo. Eu não preciso esperar até domingo para que eu possa cultuar a Deus. Não. Se eu entendo que o Deus ao qual eu sirvo é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, e que a minha vida está consagrada a Ele, eu preciso estar adorando a Ele em todo o tempo. Eu não vou esperar domingo para que eu venha adorar. E como eu posso adorar a Deus se o meu corpo ele está sendo contaminado com as práticas pecaminosas, com as atitudes que eu venho a tomar? Não tem, Não há possibilidade de misturar o santo com o profano. Senhor, meu Pai querido, me guarda, Nena Ferreira. Deus está te guardando sim, Nena. Permanece aqui conosco. Deus tem uma palavra para a sua vida. Amém? Deus pode mudar a sua história. Então, como eu estava dizendo, eu não preciso esperar o domingo para cultuar a Deus. E como eu faço, pastor Rômulo? Ofereça o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O corpo sendo oferecido em sacrifício nada mais é do que rejeitar as práticas pecaminosas. Nada mais é do que rejeitar, tomar atitudes que desagradam a Deus. Então, o meu corpo está sendo apresentado em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. O meu corpo. Porque Deus, Ele não quer que você mate um animal e ofereça para Ele uma galinha preta, ou um bode, ou um bezerro. Não, Deus não quer que nós façamos sacrifícios que não irão mudar a nossa conduta. O sacrifício que Deus espera que nós façamos é a entrega do nosso corpo vivo, não morto. Porque os mortos não louvam a Deus, mas nós que estamos vivos. Então, a entrega precisa ser uma entrega do próprio corpo, em sacrifício, dizendo não para a mentira, para a inveja, para a prostituição, para o vício, dizendo não para as práticas pecaminosas, santificando o nosso corpo em verdade, apresentando o nosso corpo em sacrifício vivo, santo, separado. A palavra santo significa separado. Santificação, separação. Mas que separação seria essa, pastor Rômulo? Separado do pecado. Santificado. Dizendo não para as concupiscências da carne, para as avarezas, para a ganância, para o suborno. Nós temos algo terrível, irmão, que está enraizado em nossa natureza e também na cultura do brasileiro, porque cada região tem sua cultura, cada estado, cada país, cada nação tem uma cultura. O brasileiro, a cultura nossa, nós que somos brasileiros,
aponta para a malandragem, para a esperteza, né? O homem quer sempre ganhar vantagem. Não, ninguém quer perder, né? Mas às vezes é necessário perder algo para ganhar algo muito melhor, né? Então é algo que está enraizado em nossa natureza, que também provém não só do pecado, mas da cultura, né? O brasileiro é esperto, né? Dizem que o carioca é malandro, né? Olha aí. Aí agora dentro do território nacional, uma região do Sudeste, um estado do Sudeste, o Rio de Janeiro, né? É apresentado como uma região onde o carioca, ele é malandro, ele é esperto, né? Esperto, né? Olha aí como é que fala, um sotaque puxando o X. Mas isso é apenas algo da nossa cultura. Não significa que nós tenhamos que ser malandro, que nós devemos ser espertos a ponto de passar as pessoas para trás. Não. Nós temos o livre-arbítrio. E com esse livre-arbítrio, nós podemos sim rejeitar toda a malandragem, toda a esperteza, toda a intenção de passar alguém para trás. Nós temos como rejeitar. E isso fará com que nós venhamos rejeitar as práticas pecaminosas. Vamos estar aptos para oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então, pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que ser otário? Que eu tenho que ser bobo? Não, não estou falando isso. Nós não precisamos ser otário e nem bobo. Mas também não devemos deixar essa malandragem, essa esperteza, fazer com que nós venhamos querer tirar proveito das pessoas, né? Isso precisa ser equilibrado. Nós não vamos ser bobo, mas também não vamos ser malandro, a ponto de querer passar todo mundo para trás. Não. Nós vamos nos posicionarmos como pessoas justas, honestas, pessoas agradáveis, que dão bom testemunho. É isso que Paulo está falando. Eu rogo-vos, irmãos, eu peço, irmãos, pela compaixão de Deus. É muito forte isso aqui, irmão. Vê se você consegue entender. Eu peço, Paulo está falando no capítulo 12 de Romanos, no versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, ou seja, peço a vocês, meus irmãos, pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Pelo amor de Deus, apresenta o seu corpo, deixa essa malandragem de lado, deixa essa ganância, essa esperteza, deixa essa tradição de querer se dar bem em tudo de lado. Porque, irmãos, uma coisa boa que muitos não experimentaram ainda é estar vivendo totalmente na dependência de Deus. É claro que nós não vamos fazer corpo mole. Vamos trabalhar, vamos buscar o recurso. Deus vai fazer prosperar o trabalho da nossa própria mão, vai fazer prosperar, né? Mas quando nós deixamos essa intenção maligna de querer sempre tirar proveito, sem se importar se alguém está sendo prejudicado ou não, quando nós deixamos essas intenções, nós passamos a ver Deus agir na nossa vida. É tremendo isso. Só quem vive isso sabe o que eu estou falando. Deus, ele se revela de uma forma tal que milagres acabam acontecendo. Ele abre porta onde não há porta. Ele envia a provisão de onde não existe provisão. Ele envia o socorro para a tua vida. Mas é necessário que você apresente o seu corpo. O seu corpo. Ele não quer que você apresente um bezerro. Isso no passado era oferecido, né? O povo de Israel tinha a lei mosaica, e ali, para expiação do pecado, apresentava-se uma oferta de animal, matava. Para cada pecado tinha uma oferta. Era o pombo, era o cordeiro, enfim, eram vários animais apresentando ali para a expiação da culpa. Hoje, o cordeiro, ele já pagou o alto preço, ele já expiou a nossa culpa, o Cordeiro de Deus. Então o que ele espera de nós? Que nós o reconheçamos como único e suficiente Salvador, que nós apresentemos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o culto racional. Então, como eu estava dizendo aqui, não precisa esperar o dia de culto para cultuar. Você pode cultuar a Deus através do seu corpo, através da sua vida consagrada. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais.
Aquele que roubava, não roube mais. Vamos passar a fazer diferente. Vamos fazer coisas que agradam, que edificam, que trazem benefícios, tanto para a nossa vida, quanto para a vida dos outros. Vamos cumprir o propósito de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E aí sim, queridos, nós vamos começar a experimentar aquilo que só que Deus pode nos dar. E Ele só dá àqueles que se consagram. Não adianta, irmão. Eu não vou aqui contar historinha. Se eu estivesse aqui contando historinha, que Deus me disse, deixa eu ver o nome aqui, Eliane. Aí vai lá, Eliane, procura a vida dela aí no Facebook. Ela tem um irmão que está doente, está acamado, o nome dele é Sandro. Eliane, Deus me revela que o Sandro está doente, mas ele vai ser curado. Olha que mentira. Deus não me revelou nada. São falsos profetas no TikTok, no Facebook, falsos profetas nas redes sociais, enganando. E aí a live, bomba, né? É 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas. Por quê? Porque as pessoas querem ouvir isso. Elas querem ouvir algo que agrade a sua carne, o seu coração. Aí quando alguém traz uma palavra como essa, para você ver milagre, você tem que rejeitar o pecado. Para você ver Deus agir com força na sua vida, você precisa oferecer o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. A pessoa entra e sai, que fica 1, 2, daqui a pouco vai embora. E isso não está me preocupando. Sabe por quê? Porque a minha parte está sendo feita. Se você está gostando, bom. Que bom que você está gostando. Você está gostando de algo bom. Mas se você não está gostando, as minhas mãos limpinhas, branquinhas. Eu já trabalhei hoje, tá? Ainda estou trabalhando, mas estão limpas. Por quê? Porque eu estou apresentando aqui o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o culto racional. E o culto racional, eu vou te contar um segredo aqui, uma revelação. Você gosta de revelação? Então entra agora aí, Só quem gosta de revelação, entra agora aí. Eu vou te revelar algo aqui. O culto racional é o culto que Deus mais se agrada de receber. Porque quando eu abro a porta para o culto público, todas as pessoas vêm. Vem quem quer cultuar, vem quem quer passar tempo, vem quem quer observar, vem quem quer... Enfim, vem todo tipo de pessoa. Mas quando eu ofereço o culto racional, é um culto individual. Que eu opto em oferecer o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então, qual é o culto que Deus mais se agrada e recebe? É o culto que eu apresento, de fato, a minha vida em sacrifício a Ele? Ou o culto que eu entro para passar um tempo, ver quem que está ali, eu quero ver se alguém vai me dar alguma coisa, ou se Deus vai revelar alguma coisa para mim? Qual o culto? O culto que eu tenho segundo as intenções, por isso eu participo, ou o culto que a única intenção que eu tenho é rejeitar os prazeres da carne, as concupiscências, os pecados, os prazeres que me afastam de Deus. Qual é o culto que Deus ele recebe? Então aqui Paulo ele está dando a palavra e ele deixou escrito para a nossa vida. Rogo-vos, irmãos, peço a vocês, meus queridos irmãos, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus. Paulo estava falando assim. Tente imaginar agora Paulo no meio daqueles irmãos ali em Roma, e ali todos os homens olhando, ouvindo Paulo ministrar. De repente Paulo para o culto, para de ministrar, e ele recebe uma palavra de Deus, e ele fala para os irmãos: irmãos, eu rogo, eu peço pelo amor de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É isso que eu peço a vocês, irmãos. Paulo está falando com aqueles novos convertidos. E hoje eu estou transmitindo e peço a você que faça o mesmo. Pelo amor de Deus, apresente o teu corpo. É o teu corpo, que é por meio do teu corpo que você agrada a Deus ou você desagrada a Ele. Deus ele não quer que você ofereça o sacrifício de tolo, não. Mas Ele quer que você ofereça a sua vida. É isso mesmo, Romanos 12, 1. Ele quer que você ofereça o seu corpo. Quantas vezes, irmãos, quando estava na ignorância no mundo, não conhecia a Deus, eu ofereci meu corpo para os prazeres desse mundo, não media esforços, passava noites em claro, noites acordado, bebendo, se drogando,
se prostituindo, adulterando, fornicando, pecando. E agora, na presença de Deus, eu fico cheio de reservas. Eu não vou apresentar. Apresenta o seu corpo para Deus, mas apresenta ele em sacrifício. Diga não para mentira, diga não para inveja, diga não para prostituição, para adultério, para fornicação. Eu acho que não teria necessidade, né, de eu falar isso aqui. Mas hoje, irmãos, o que nós temos ouvido nos altares, porque eu sou do altar, estou no altar, e eu estou aqui debaixo da unção de Deus para transmitir essa palavra. O que nós temos visto? Líderes religiosos apresentando qualquer palavra que agrada o coração do homem, com o intuito de receber presentes, de receber ofertas, dízimos, né? Então eles não pregam contra o pecado. Eles não dizem: olha, irmão, rejeite o pecado, ofereça o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, porque isso, aleluia, é o culto racional, é o culto que Deus mais se agrada. Porque quem cultua a Deus com o seu corpo está cumprindo a vontade de Deus, está rejeitando os prazeres desse mundo, está permitindo que o Espírito Santo se aposse. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Ele está aqui, ele está aí, ele está transmitindo ao meu e ao teu coração. Aleluia. Eu vou ler de novo, irmão. Está pedindo aqui o Fábio, né? Romanos 12 e 13 é um bom texto. Poderia lê-lo, por favor? 12 e 13. Vamos lá no versículo 13, né? Versículo 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Seria isso? Ou capítulo 6. Vou ler. É o capítulo 6, é porque eu estou no capítulo 12. Mas eu vou ler o capítulo 6. Deixa eu me localizar aqui. 6, 12 e 13, é forte. Meu Deus, aleluia. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. É tremendo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, né? Para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Versículo 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. É mais detalhado, né? Ali Paulo, no capítulo 12, ele resume, mas aqui no capítulo 6, no versículo 12 ao 13, com o nosso querido Fábio Santos, ele nos orienta a ler, fala com mais clareza. Mas a palavra de Deus, ela é simples, irmãos. Só não entende quem não quer, porque o Senhor fala de forma tão simplificada que o difícil aqui não é entender, é aceitar, porque nós estamos acostumados com os prazeres, com o pecado, com as facilidades. A nossa natureza, ela sempre se inclina, e aqui Paulo fala claramente, para os prazeres, para o pecado, né? Não reine, ou seja, não governe, né? Capítulo 6, versículo 12. Não reine, não governe, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. O pecado não pode governar o vosso corpo, o nosso corpo mortal. O nosso corpo hoje, ele é mortal. Existe uma data de nascimento e uma data do sepultamento. Muitos já vieram desse mundo, já partiram. Nós, qualquer dia desse, o Senhor irá nos levar ou nos arrebatar. Se chegarmos ao momento do arrebatamento, tivermos com a nossa vida consagrada a Ele, apta para ouvir o toque da trombeta e sermos arrebatados, seremos arrebatados e não provaremos nem a morte. Mas aqui é necessário que nós venhamos. Muito obrigado, irmão Fábio, por essa palavra que se encaixa com o que está sendo dito, né? Aqui nós temos a oportunidade de começar a mudar a nossa conduta diante de Deus, se quisermos a salvação, é claro. Se nós quisermos ter a vida eterna com Deus, amém, meu querido? A vida eterna com Deus, precisamos aprender princípios básicos, né? Olha só, eu vou falar uma coisa aqui. Eu não quero que você, por causa disso que eu vou dizer agora, comece a fazer, não, tá?
Mas se fosse aqui uma live de profecias, de revelações, que não tem nada a ver com a Bíblia, eu não estaria com 0 curtida não, eu não estaria com 0 like não, mas eu não me importo, né? Eu tenho visto algumas lives, eu também não perco muito tempo, as pessoas ganham até presentes, agradam ali, né? Alegram o coração, ganham presentes, né? Eu não estou com essa intenção de ganhar presente, de ser reconhecido, de ter like. A minha intenção aqui é fazer com que os poucos, que são os escolhidos para estar aqui, que eles possam receber a pura, legítima palavra de Deus. Essa é a intenção. Se você vai gostar, não me importa. Se você não vai gostar, muito menos. O importante para mim é dizer isso que está sendo dito aqui. Não governe o pecado em vosso corpo mortal. Romanos capítulo 6, versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. Não é o pecado que tem que dominar o seu corpo, não. Ele não pode governar o seu corpo, não. Você precisa permitir que o Espírito Santo lhe conduza, né? Aí, no Romanos, mesmo livro, Romanos capítulo 8, no versículo 1 vai dizer: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Ou seja, já não é mais o pecado que governa. Existe o pecado na natureza, mas ele agora está dominado pelo Espírito. Então nós vamos aprisionar o pecado dentro de nós, porque não tem como arrancar ele. A nossa natureza está contaminada, mas nós temos agora o Espírito Santo. Nós temos agora o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança. Nós temos agora o perdão pelos nossos pecados mediante ao nosso arrependimento. E quando alguém se arrepende, alguém deixa de fazer aquilo que fazia antes, né? Porque não há um arrependimento verdadeiro se eu faço hoje e amanhã eu continuo fazendo e aí depois, então eu posso ter tido um remorso. Mas quando eu tenho um verdadeiro arrependimento, eu deixo as práticas pecaminosas. Aquilo que eu fazia, eu deixo de fazer. E procuro estar oferecendo sempre o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Obrigado, tá? Pelos corações, pelo like, pelo reconhecimento, né? Que eu estou aqui me empenhando em transmitir a palavra genuína, a palavra verdadeira, né? E eu creio que essa palavra, irmãos, ela está batendo forte aí no teu coração. Ela está transmitindo fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, não governe o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, né? Quem governa, quem é governado tem que obedecer àquele que governa, não é assim? Existem leis, né? Então, o governante, ele estabelece ali um decreto, agora é lei, tem que obedecer. Quem não obedece, infringe a lei. Então, essa lei do pecado e da morte, nós não devemos obedecer mais. Devemos rejeitar a lei do pecado e da morte. Devemos viver agora sobre a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se pagarmos com a nossa vida, por não querermos mais aceitar o governo do pecado sobre o nosso corpo, sobre os nossos membros, que paguemos, mas que sejamos salvos em Cristo Jesus. Amém? Oh, Deus tremendo, Deus está vendo o seu empenho, será galardoado por isso. Amém, querido? Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus pela tua vida, meu irmão Fábio, porque a palavra de Deus diz: onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali estarei presente, disse Jesus. Mateus capítulo 18, versículo 20, né? Então você e eu aqui já estamos atraindo a presença dele, e aonde ele chega, milagres acontecem, coisas tremendas, elas são realizadas através da nossa fé. Pessoas estão sendo alcançadas, Fábio, através dessa live. Vidas serão alcançadas. Pode ser que não sejam muitas vidas, né? Porque a palavra de Deus diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Os escolhidos, eles serão alcançados. A palavra ainda vai dizer que aqueles que são de Deus, eles ouvem, mas aqueles que não são, eles não nos ouvem. Então, o importante é que nós continuemos pregando, anunciando, falando do amor, da graça, da misericórdia, do pecado, né? Porque existem também aqueles que seguem a linha, e eu não estou aqui recriminando ninguém, longe de mim, mas existem pessoas que não falam do pecado, né? Porque falar do pecado é isso aí, é 2, é 3,
às vezes 4, 5 pessoas, depois sai todo mundo, porque está pregando duro. Então, aqueles que seguem a linha do amor, da graça, né? E é muito bom que tenham pessoas assim, diga-se por passagem, eles atraem mais pessoas. Mas o que faz com que nós venhamos refletir é justamente quando somos sinalizados, né? Vamos supor aqui, fazendo uma conjecturação, no trânsito, quem dirige sabe o que eu estou falando, né? Você está bem, aí tem os limites de velocidade, os radares, tudo te advertindo para que você respeite as leis do trânsito, não será penalizado. Aí vem o semáforo, aí está verde, de repente você se aproxima, ele já ficou amarelo, opa, atenção. Aí ao invés de você diminuir e parar, algumas pessoas, elas aceleram e tentam passar, e quando passa, já era. Porque o alerta amarelo acendeu e ela não parou. E aí quando passou no vermelho. Cometeu uma infração. É assim que acontece, né? A palavra de Deus, ela está sempre nos advertindo quanto ao perigo, ao pecado. E se nós não pararmos para poder estar nos precavendo, iremos avançar. E esse avançar pode ser fatal. O pecado mata. A palavra de Deus diz que a recompensa, o salário do pecado é a morte. Então o pecado, ele atrai a morte. Eu preciso abrir mão desse pecado, porque da mesma forma que o pecado atrai a morte, pela consequência, aleluia, louvado seja Deus, o rejeitar o pecado, ele nos traz vida, é vida com abundância, vida eterna, vida com longevidade, até mesmo aqui nesse plano terreno, sabe? Tem pessoas que morrem precocemente porque vivem uma vida dissoluta de pecado. E Deus conhece o passado, o presente e o futuro. E Deus olha, vê lá na frente que aquela pessoa não vai se converter. Então Deus já prepara, logo leva. Né? Pessoas que morrem precocemente. Por quê? Porque atraíram a morte através das suas atitudes. Aqui Paulo está falando, não governe o pecado sobre o vosso corpo mortal. Não governe. Não deixe esse pecado dominar o seu corpo, não. Nós lemos lá em Romanos capítulo 12, né? Rogo-vos, pois irmãos, eu peço, irmãos, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando eu faço isso, eu estou cultuando a Deus. Quando eu estou dizendo não para o pecado, eu estou adorando a Deus, eu estou cultuando a Ele. Porque é muito fácil chegar na igreja no dia de culto, glória a Deus, aleluia, sair da igreja e começar a pecar. Peco por palavras, por pensamentos e obras. Que culto é esse? Culto misturado com pecado, Deus não recebe. Agora, quando eu abro mão do pecado, para poder apresentar o meu corpo, controlando a minha mente, as minhas palavras e as minhas atitudes, para não desagradarem a Deus, eu estou apresentando o culto racional. E aí Deus, ele olha lá do céu e fala assim, encontrei. Aí eu imagino os 24 anciãos atentos olhando, o que ele viu agora? Porque só Deus pode enxergar todas as coisas, aquilo que o homem não consegue enxergar. E aí Deus fala, encontrei. Aí os 24 anciãos, o que Deus encontrou? E aí eles perguntam em uma só voz, o que o Senhor encontrou? E aí Deus brada lá do céu, encontrei o verdadeiro adorador que eu adoro, que me adora em espírito e em verdade. Encontrei o verdadeiro adorador. Ele diz não para o pecado. Ele apresenta o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a mim. E o culto dele eu recebo, porque é um culto racional. É isso que a palavra de Deus está falando, irmão. Aqui não tem conversinha viada, aqui não tem carinho na cabeça do diabo, aqui não tem lorota, aleluia. Aqui não tem pedição de presente, de oferta, de pix, não. Aqui tem a genuína palavra de Deus, aqui tem um verdadeiro evangelho de Cristo. Se você quer receber, abre agora o teu coração e vai recebendo essa palavra aí. Em nome de Jesus, quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, mas crede. Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. Maravilha. Aleluia. É necessário falar do pecado
da verdadeira condição do homem. É isso aí, Fábio. É necessário, irmãos. Nós precisamos fazer uma introspectiva, olhar para dentro de nós. E nada melhor do que a palavra, porque o espelho, ele reflete o nosso exterior. A câmera, eu estou olhando, estou me vendo na câmera, né? As minhas reações, a minha feição, meu semblante, eu estou me vendo, como se eu estivesse vendo o meu rosto no espelho. Mas quando eu me deparo com a palavra, e essa palavra é vinda do coração de Deus, a genuína palavra, o verdadeiro evangelho, eu não enxergo o meu estereótipo, o meu exterior, eu olho e enxergo o meu interior. A palavra tem esse poder de revelar quem somos, de mostrar o que está dentro de nós. E por isso, irmão Fábio, que muitos correm, porque quando enxergam o que está dentro, é pavoroso. São coisas que causam constrangimento, vergonha, e elas não querem abrir mão, então preferem se esconder. Não, isso aí não é comigo não, eu sou santo demais. Essa palavra não é para mim. Eu não vou ficar num lugar onde o evangelho está mostrando quem eu sou, se eu não quero mudar. Então o melhor que eu faço é sair. O melhor para alguns aqui na live é estar de fora ouvindo, que fica, né? De fora ouvindo, e fala, opa, eu não vou entrar não. É melhor eu não entrar. Por quê? Porque aqui a palavra vai mostrar quem ela realmente é e que ela precisa mudar. Não é assim, Fábio? Ela precisa mudar. Então eu não estou aqui preocupado com o número de pessoas. Eu sei que pode ter aqui 2 pessoas só, né, dentro, mas fora eu acredito que tem um monte, porque tem pessoas que ficam de fora só ouvindo. Eu não vou aparecer não, meu nome vai aparecer lá, o meu nome ele vai ver que eu estou ouvindo. E tem pessoas que eu conheço que ficam de fora ouvindo. Não adianta, isso aqui é revelação. Não vou falar teu nome por ética, né? Mas você está ouvindo, né? Bom seria se você entrasse. Isso aí, entrou a Marla, Maria Baseio. Seja bem-vinda. Porque quando nós entramos e nos desarmamos, abaixando a guarda, permitindo que a palavra entre em nós, aquilo que causa vergonha e constrangimento é retirado através dessa palavra. Por quê? Porque eu estou abrindo o coração para que algo bom entre, e algo bom só entra dentro de nós quando nós abrimos mão daquilo que está ruim, ou daquilo que é mal, né? Porque não haverá uma mistura, não haverá uma concordância. Aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está sujo, suje-se mais. Então, eu prefiro abrir mão daquilo que me afasta de Deus. Então, eu recebo algo de Deus, e aquilo que me afasta de Deus é retirado da minha vida. Não há mais espaço, né? Vamos continuar o texto. Romanos capítulo 6, versículo 12. Não governe, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Está aí. Não precisa nem falar muito. O problema é que mesmo sendo uma palavra simples, bem explicada, aleluia, pode sim, eu vou te chamar aqui, vou te chamar aqui, Fábio, mesmo sendo uma palavra simples, o problema não é entender todo mundo entende, até uma criança que já começa a entender as coisas, ela entende. A maior dificuldade nossa, eu me incluo porque eu também faço parte da humanidade, e a maior dificuldade nossa da humanidade é aceitar que tem que abrir mão dos prazeres. Olha, irmão, se o prazer fosse ruim, não se chamava prazer, né? Seria desprazer. Mas não é isso, mano? Vou te chamar aqui. Seria um desprazer, né? Então, a maior dificuldade é se desfazer ou abrir mão dos prazeres da carne e do coração. Essa é uma dificuldade. Então nós não temos dificuldade de entender, temos dificuldade de aceitar, porque quando eu aceito, eu estou automaticamente abrindo mão dos prazeres, das concupiscências, do pecado, que me afastam de Deus. Eu vou chamar o Fábio aqui na live. Deixa eu ver aqui, se eu consigo, Fábio. Só um momento. Fica aí, não sai não, em nome de Jesus. Fábio, convidei. Tem Marques,
Ailton Pinheiro e Rose, né? Tânia também. Deus abençoe. Vamos lá. Fala, Fábio. Pode falar. Vou até baixar aqui o fundo. Amado. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Tudo. Graças a Deus. Eu gostei de ver sua ministração. Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você consegue ministrar muito bem a palavra. Eu queria parabenizá-lo por isso. Graças, glória a Deus, que Ele deu esse dom maravilhoso. Que o Senhor possa, que Deus possa continuar aperfeiçoando você. Que você continue nessa jornada, porque você faz muito bem esse trabalho aí, viu? Muito bem mesmo. Amém, querido. Muito bem mesmo. Você ministra muito bem a palavra. Gostei, eu fiquei muito envolvido. Assim que eu entrei na sua live, eu comecei em pouco menos de um minuto, eu já fiquei envolvido pelo que você estava falando, a forma, a maneira como você aborda o tema, a palavra de Deus. Muito bom mesmo. Que você continue perseverando nesse dom, esse dom do Espírito que Deus lhe concedeu. E você tem realmente muito discernimento, muito conhecimento da palavra. Está de parabéns. Obrigado. Toda honra, toda glória pertence ao Senhor, né? Sim, eu glorifico a Deus pela sua vida, Fábio, desculpe. Eu glorifico a Deus pela sua vida, porque você não é o primeiro, né? Talvez não seja o último, porque no meio de um povo onde nós sabemos que a corrupção, a maldade, ela tem imperado, existem pessoas como você, como eu, né? Que tem ali o dom de Deus, o discernimento, para identificar o que vem de Deus e o que não vem. Sim, então, é só uma confirmação, tá? E quando eu digo que toda honra pertence a Deus, porque eu não sou nada. Sem Ele, irmão, eu não estava nem aqui, não estaria nem mais nesse plano. Sim, verdade. Ele me resgatou com mão forte. Pode falar. E, pastor Rômulo, até mesmo o fôlego de vida, nós vivemos, nós estamos vivos por causa do fôlego de vida, o espírito de vida que Ele soprou em nós, né? Essa oportunidade maravilhosa, que é o dom da vida. Nós só estamos aqui conversando, existimos, por causa do fôlego, do espírito de vida que está dentro de nós, que pertence a Deus. Então, você vê que tudo parte dele, tudo, os dons espirituais, esse dom que você tem, é dele, ele te deu, né? Esse entendimento que você tem, é tudo parte dele, é tudo da graça, é tudo graça. É graça por cima de graça. Graça, o favor que nós não merecíamos, né? E não merecemos. Né? Exatamente. O favor imerecido. Né? Exatamente. Se nós recebemos essa graça, esse favor, e recebemos de Deus os dons, os talentos, nós não devemos enterrá-los, né? Devemos colocar em prática, porque vidas estão morrendo fora, Fábio. Pessoas estão morrendo aqui dentro da live. Pessoas aqui no TikTok estão morrendo. Estão se enforcando, estão praticando pecados agora, nesse momento. Existem pessoas que estão adulterando, estão se prostituindo, dentro da plataforma aqui. Eu não sei se a live vai ser banida por causa disso, mas eu estou falando de fato o que acontece, né, no nosso dia a dia. Nós sabemos que enquanto nós estamos aqui falando de Deus, existem pessoas que estão falando outras coisas, estão praticando coisas abomináveis. Abominações estão sendo praticadas. E a plataforma não tem nada a ver com isso. São as pessoas. É a maldade. Pastor Rômulo, por quê? Por que as pessoas não conseguem dizer não para as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos? Por que as pessoas não conseguem se desvencilhar, se despojar desses desejos da carne? E o que é preciso para fazer? O que é preciso fazer para essas pessoas vencerem isso? Bom, eu começo respondendo essa pergunta dizendo que as pessoas conseguem sim, mas elas optam por não querer, né? Conseguem, porque a palavra de Deus nos diz que nós temos o livre-arbítrio, o direito de escolha. Então, é uma opção querer fazer ou não, né? Por exemplo, eu sei que roubar é errado, eu vou roubar. Eu estou com uma vontade de roubar, mas eu vou roubar. Eu sei que me prostituir ou adulterar é errado, eu vou me prostituir só se eu quiser. Pastor Rômulo, mas eu estou falando de uma condição que independe da vontade própria do ser humano. Por exemplo, ali em Romanos 7, o apóstolo Paulo, ele diz assim, sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Ou seja, Paulo, ali ele não está falando dele próprio, naquele momento. Ele tá abordando o Saulo
o Saulo que ele era antes de se tornar Paulo, o homem natural. Você entende, pastor Rômulo? O homem natural, pastor Rômulo, essas pessoas às quais eu lhe fiz a pergunta, que eles não conseguem se desvencilhar dos desejos da carne, das concupiscências dos olhos, essas pessoas é o homem natural, representam o homem natural. Ou seja, infelizmente, o homem natural, ele é escravo do pecado, ou seja, ele consegue fazer algumas coisas boas, mas, entretanto, ele está praticando o pecado também, ele está, paralelamente, fazendo coisas más ao tempo todo, sabe? Como o diabo, lá em 1 João, a Epístola de João, diz que o diabo, ele está pecando desde o início ele está pecando, até hoje. Ou seja, o diabo, depois que ele se rebelou, porque antes ele era um anjo perfeito, da criação de Deus. Antes ele estava em harmonia com a lei, com as instruções de Deus, mas após ele rebelar-se, desse momento em diante, ele continua, infelizmente, na prática do pecado. E é assim que o homem natural, o homem descendente de Adão, está também. Então, verdade. O homem natural, ele não consegue, pastor Romo, ele não consegue... Oi, pode falar, Fábio. Não, nesse sentido agora, da pergunta e o esclarecimento acerca do que o senhor estava querendo dizer com a pergunta, eu passo a compreender melhor. Né? Eu havia entendido outra coisa, mas mediante a isso, esse se desvencilhar do pecado, da natureza humana, do pecado, a natureza caída, herdada por Adão de Adão, né? É impossível que o homem se desvencilhe. O homem, quando nasce, um bebê, melhor dizendo, quando nasce, ele já nasce com essa natureza. Exatamente. O bebê, ele nasce com a natureza pecadora. Isso. Ele pode morrer antes de entender e vir a pecar. Muitas crianças morrem, né? Isso. Mas ele não morreu sem pecado. Você consegue entender? Porque o pecado não está na atitude, está na natureza. Então nós temos a natureza pecadora. Mas agora que nós entendemos isso e buscamos apresentar diante de Deus o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nós precisamos dominar essa natureza para que ela não nos jogue no pecado, não nos induza a praticarmos o pecado. Então, nesse sentido, é o que eu havia respondido antes. Nós temos como dizer não para o pecado. Podemos optar. Né? Jesus, olha só, você entrou num tema que eu gosto. Né? Porque Deus, ele é tremendo. Né? Ele usa os pequenos para confundir os grandes sábios. Né? Ele revela aquilo que ele não revela a qualquer pessoa, né? Para que a pessoa que é revelada ela possa ter esse conhecimento. E eu entendo, querido, não sei se o senhor vai concordar comigo, mas eu entendo que Jesus homem, ele nascido de Maria, embora não foi gerado por José, ele foi gerado pelo Espírito Santo no corpo mortal de alguém que tinha a natureza pecaminosa herdada de Adão. Ele, ao nascer e deixando a sua glória para se fazer homem, ele nasceu com a natureza pecaminosa. Aí é um tema que muitos aí já não concordam. Mas eu explico por quê. Tá? Eu explico por quê. Ele nasceu através de um parto humano. Ele nasceu de uma mulher. Ele foi gerado em uma gestação humana. Então, ao nascer de mulher, ele adquiriu a herança adâmica. Essa herança estava enraizada nele. Porém, ele também tinha a natureza divina. Então, ele era 100% homem e 100% Deus. Porém, ele deixou a sua deidade, o seu poder divino para viver nessa terra como homem e mostrar para nós que nós temos condições de ter a natureza pecaminosa, porém nós podemos muito bem escolher, vou concluir, nós podemos muito bem escolher não pecar. Deu para entender? Mas você falou que nós podemos escolher não pecar, concordo. Mas você consegue escolher não pecar mais? Deixar de pecar? Bom, nós precisamos nos empenhar com essa visão. Eu não vou dizer, você parou de fumar, por exemplo, né? Você agora pode continuar bebendo, já parou de fumar. Né? Não, eu parei de fumar, agora eu vou parar de beber. Eu parei de beber, eu vou parar de me prostituir, eu vou parar de adulterar, eu vou parar de fornicar, eu vou buscar e alcançar uma estatura. Qual é a estatura?
A estatura de Cristo. A estatura de varão perfeito. Varão perfeito. Então, é uma jornada, né? É uma construção, vamos colocar assim. Pastor Romulo, eu tenho dúvidas quanto ao que você falou. Pode falar. Eu respeito a sua opinião, o seu entendimento, mas eu tenho um pouco de dúvida. Porque é sobre a concepção da natureza pecaminosa de Jesus Cristo. Porque, embora Jesus Cristo ele tenha nascido no ventre de uma mulher que possuía a natureza pecaminosa, ele não foi gerado na concepção natural, na forma em Adão, na forma humana. Ele foi gerado de uma maneira. Ele não foi pela concepção carnal, conjunção carnal, né? Homem e mulher nasceu a prova. Apesar de ele ter sido gerado num ventre de uma mulher pecadora, de uma mulher e nascido humano, tanto que ele. Vamos lá, vai lá, eu vou te explicar. Pode concluir. Então, Jesus Cristo, pelo que o pouco que eu entendo, é assim: Jesus Cristo ele realmente nasceu no ventre de uma mulher, Maria, que possuía a natureza pecaminosa. Maria, ela, assim como nós, somos herdeiros de Adão, né? Nós viemos de Adão. Então, todos a partir de Adão, Caim, Abel, né? Todos os filhos de os sucessores, os descendentes, assim como nós, até hoje, Isso, a humanidade. A humanidade, ela tem a natureza pecaminosa. É o caso de Maria. Mas, porém, contudo, todavia, Jesus Cristo, para que ele tivesse a natureza pecaminosa igual a nossa, ele teria que ter nascido da concepção natural, fecundação, né? Espermatozoide, óvulo, né? Eu entendo o que o senhor está dizendo. Então, mas só que Jesus não foi concebido dessa forma, foi pelo Espírito Santo, ele nasceu do alto, ele nasceu da vontade de Deus, assim como está lá em João 1:12, 13. Assim como nós nos tornaremos, quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos adotados como filho. Então, Jesus Cristo, por que Jesus Cristo era filho de Deus? Porque ele não foi concebido da forma humana, ele não veio da vontade da natureza humana, da natureza de homem, mas ele veio concebido de forma esplendorosa, extraordinária, através do Espírito. Aqueles que nascem do Espírito são filhos de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, Jesus Cristo, eu acredito particularmente que ele tinha um corpo corrupto, era um corpo corruptível igual ao nosso. Porém, Jesus Cristo, eu acho que ele não tinha natureza pecaminosa, mas ele poderia errar, ele poderia pecar. Aí tem uma controvérsia, desculpe. Porque se ele tinha um corpo corruptível, a corrupção do corpo que você diz é a morte. É ferir, é morrer, né? Se machucar. Sentir fome, sentir sede. Eu vou responder, eu queria só que você concluísse aí. Então, é isso justamente o que o senhor está falando. O corpo corruptível é esse corpo fragilizado que nós temos, nós seres humanos. Nós padecemos de fome, nós sentimos calor, frio, nós sentimos dor, né? Tudo isso Jesus Cristo sentiu. Assim como está lá em Romanos 8:3, diz assim, que a lei era incapaz de fazer, visto que era fraca por causa da carne, Deus fez por enviar o seu Filho na semelhança da carne pecaminosa. Veja que diz, Romanos 8:3, diz que Jesus Cristo, Deus enviou o seu Filho na semelhança da carne pecaminosa. O que quer dizer isso? Ou seja, ele, apesar de ser concebido de uma mulher que tinha a natureza pecaminosa, eu acredito aqui que ele não tinha essa natureza pecaminosa, porém ele tinha um livre-arbítrio. Ele poderia, sim, escolher o bem ou o mal, ele poderia desobedecer a Deus. Só que ele tinha o Espírito Santo também de Deus, né? Ele tinha o Espírito. Depois que ele se batizou ali com João Batista o batizou, ele recebeu o Espírito de Deus ali, ele foi ungido por Deus, e ali ele passou a ter o Espírito Santo plenamente morando nele, fazendo morada no corpo dele. E ali você vê que logo que ele recebe o Espírito, o livro de João vai dizer que o Espírito guiou ele, né, até o deserto, para ser tentado pelo diabo. Então ali já era o Espírito de Deus guiando ele, né? Mas agora eu vou entrar dentro desse tema que você quer saber, né? Porque eu acabei falando algo que não estava dentro desse contexto, porém, agora o assunto surgiu, né? E esse assunto, o que eu disse, choca mesmo, né? Eu sei que choca. É difícil você ouvir alguém falar que Jesus tinha natureza pecaminosa, como a nossa, né? É difícil. Por quê? Porque nós o adoramos, nós o reverenciamos, nós o reconhecemos como nosso Salvador, a promessa
Ele não nasceu da conjunção carnal, homem e mulher, porém, ele veio a esse mundo para assumir uma posição que eu e você, ou nenhum outro homem, pôde assumir. Né? Ele precisou nascer de mulher, ganhar a forma humana e viver como homem, para mostrar para nós que é possível rejeitar o pecado. E eu vou ler aqui em Pedro, 1 Pedro capítulo 2, olha o que está escrito: porque a glória será essa, se pecando, sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem, sois afligidos e sofreis. Isso é agradável a Deus, então não tem para onde correr. Pecando, somos esbofeteados, vamos sofrer. Se fizermos o bem, seremos afligidos e também sofreremos. Isso é agradável a Deus. Vamos lá. Porque para isso sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. O qual, olha o que Pedro fala, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Ou seja, aquilo que você mesmo disse, Fábio, ele poderia, pelo livre-arbítrio, pecar. Mas vem cá, quem é que comete pecado? Senão quem tem a natureza humana. Jesus, ele pecaria? Se ele não tivesse a natureza humana, ele não pecaria. Por quê? Porque Jesus é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então Jesus, no princípio, era o verbo. Ele se fez carne, ele nasceu. Vamos lá, agora, em Gênesis, o que Deus falou? O que Deus falou para Adão? Toda árvore boa para o consumo podereis comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Foi isso? Porque no dia que dela comerdes, certamente morrereis. Então, o homem, a morte, olha só, Fábio, a morte passou a existir na humanidade após a queda do homem. Sim. Após a queda, o homem desobedeceu, comeu fruto, então de lá para cá todos passaram a nascer e a morrer. Até então ninguém morria. Isso. Deus, Jesus Cristo, sendo Deus, ele morreria? Não. Então ele precisou ganhar a forma humana, mas uma forma humana após a queda. Porque se ele ganhasse a forma humana antes da queda, ele certamente não morreria. Então, por que Jesus morreu? Porque ele ganhou a forma humana que atrai sobre a humanidade, que já está enraizada na humanidade, o pecado, que gera morte. Então, ele nasceu na forma humana, atraiu para si a humanidade caída. A sua natureza era humana, pecadora, porém, ele não pecou. E por não pecar, ele cumpriu o propósito de Deus pelo qual ele foi enviado. Como uma ovelha muda, ele foi até o matador. Né? Então ele pagou o alto preço, sem pecado. Um homem que viveu com a natureza humana, caída, pecadora, porém não pecou. Então ele morre, e ao morrer ele cumpre o propósito, ele entrega o seu sangue em sacrifício de toda a humanidade. Então resgata a humanidade agora. Né? E ao terceiro dia, Deus o ressuscita. Por quê? Porque havia um propósito também na ressurreição de Cristo, que era nos ressuscitar com ele. Então hoje nós morremos para o pecado e nascemos para Deus em Jesus Cristo, na ressurreição de Jesus Cristo. Nós ressurgimos. Pastor Rômulo, Adão, antes da queda, antes da rebelião, antes da desobediência, ele tinha a natureza pecaminosa? Não tinha. Não? Passou a ter após a queda, após comer o fruto. É isso que eu quero que você entenda. Jesus Cristo, ele tinha a mesma natureza de Adão, que Adão tinha antes do pecado, antes da queda. Deixa eu explicar aqui uma coisa. Natureza pecaminosa é o que Paulo diz lá em Romanos 7. Você tem o desejo de fazer o bem, mas você não tem capacidade de fazê-lo. Você entende o que é natureza pecaminosa? Eu vou ler aqui para você Romanos 7. Romanos 7. Hein, Fábio? Aí o senhor esqueceu que Jesus, ele tinha natureza pecaminosa, conforme eu disse, mas eu também havia dito que ele tinha natureza divina. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Antes de ter a natureza divina... Desculpa, Fábio, desculpa.
Guarda esse texto aí. Você lembra quando foram prender ele, que Pedro cortou a orelha do mal? Sim, o que ele disse? Você está pensando que se eu quisesse, eu não pedi, rogaria o Pai, e ele não enviaria uma legião de anjos aqui? Ou seja, ele abriu mão da sua divindade, dos seus poderes, para cumprir o papel, a sua missão, né, pela qual ele veio cumprir. Então, ele precisava morrer. E ele, se não tivesse essa natureza, preste atenção, você vai entender, porque aqui está simples, olha, para fechar. Se ele não tivesse natureza pecaminosa, ele morreria? Se ele não tivesse? Deus morre? Deus não morre. Ele assumiu a forma humana. A forma humana que faz com que o homem morra é por consequência de quê? Mas lá em Filipenses diz que ele se despojou da forma de Deus. Entende? Não. Sim, mas se ele não tivesse a natureza humana, ele morreria? É isso, Então, peraí, Existem duas coisas aí que a gente está trabalhando, que a gente não está tendo êxito em discernir. Uma é natureza humana, primeiro, natureza humana, e segundo, é natureza pecaminosa. São duas coisas distintas. Mas não existe uma natureza humana. Não existe duas naturezas humanas. Mas Adão, antes do pecado, ele não tinha natureza pecaminosa. Ele só passou a ter depois do pecado. Então, e morreu. Morreu, isso. Então, todos que vieram depois dele morreram, inclusive Jesus. Inclusive Jesus. Mas Jesus, ele vem com a natureza de Adão, mas a natureza de Adão antes do pecado. Mas qual é a consequência do pecado? A morte. Mas você lembra que tem no texto um justo pelos injustos? Jesus morreu um justo pelos injustos. Ele não morreu porque tinha pecado. Você entendeu? Jesus Cristo não morreu porque tinha pecado, não. Não, eu não estou falando que ele tinha pecado. Mas você disse assim, você disse que Jesus não morreu, querendo dizer que o pecado é o salário ou a morte é o salário do pecado. Mas no caso de Jesus, ele morreu injustamente. Ele não morreu por conta do pecado. Ele morreu pelos nossos pecados. Sim, deixa então eu esclarecer. Você está entendendo errado o que eu quero dizer. Preste atenção, ver se você consegue entender. Eu não disse que Jesus pecou. Eu acabei de ler aqui que ele não pecou. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Vai dizer que ele não pecou, né? E eu sei disso. Mas você disse que ele morreu porque tinha natureza pecaminosa, é isso? Com certeza. É isso? E repito, reafirmo. E eu estou tentando lhe fazer entender o porquê. É uma questão de discernimento espiritual. Preste atenção, querido irmão Fábio. Jesus, ele não morreria se ele não tivesse a natureza humana, que é uma única natureza. Adão, antes da queda, ele tinha a natureza humana, porém não existia morte, não existia pecado, né? Quando ele come do fruto, seus olhos se abrem, ele adquire ali a consequência da desobediência, o primeiro pecado, ele desobedeceu. E ali ele atraiu sobre si e sobre toda a sua descendência, a humanidade, a morte, por conta do pecado. Então, se Adão não tivesse comido do fruto, sendo ele humano, ele morreria? Se Adão não tivesse comido do fruto, do conhecimento do bem e do mal. Se ele não houvesse desobedecido a Deus, ele morreria? Não morreria. Deus não criou o homem para morrer. Mas quando Deus falou para ele, olha, não coma desse fruto, porque no dia que comer, seus olhos se abrirão e você passará a conhecer o bem e o mal e morrerá. Então, adquiriu-se a morte por consequência da desobediência. E isso foi enraizado na natureza adâmica, a qual toda a humanidade, toda ela, quando nasce com essa natureza. Quer ver uma coisa? É interessante porque você falou por o fato de Jesus não ter sido gerado por conjunção carnal, né? O ato sexual homem e mulher, ele não teria natureza pecaminosa, pecadora. Esse nome assim, associar a Jesus choca. Mas preste atenção, ele não teria, né? Mas então, nós estamos isentando Maria dessa natureza. Teríamos que isentar ela de uma natureza pecaminosa. Primeiro, ela era virgem. Segundo, ela não gerou um filho qualquer. Ela gerou o próprio Deus, o Messias, a promessa.
Então ela era uma mulher especial. Uma mulher não, uma moça, né? Especial. E após gerar passou a ser uma mulher. Nós estamos isentando ela também da natureza pecaminosa. Porque se ela gera e um filho, e esse filho nasce, ainda que seja gerado por um milagre de Deus, através do Espírito Santo, e não pela conjunção carnal, esse filho nasce humano. Ele ganhou forma humana, né? Ele não usurpou, ele não quis, ele abriu mão do seu poderio de ser Deus para nascer como homem. Entendi, padre. E ele só pôde morrer por causa dessa natureza que faz com que todos nós morremos. Porque se não fosse isso, Fábio, ele não morreria. Como que poderia Jesus morrer se ele não tivesse a natureza humana que é herdada de Adão? Existem outras coisas, eu vou deixar você falar, desculpe, não estou querendo... Não, eu não vou falar mais não. Existem umas coisas assim, ó, tipo assim, Jesus ele curou a mulher e falou para ela o quê? Vai e não peques mais. Não foi isso que Jesus falou? Jesus curava, alguém falava, vai e não peques mais. Como que pode? Ele, sendo Deus, sendo homem, conhecendo a natureza humana, ele diz para alguém que tem a natureza humana para seguir sem pecar. Seria irônico ou hipócrita? Não, Jesus não é irônico e nem hipócrita. Ele disse que nós temos condições de viver e escolher não pecarmos. Ele disse isso. Por quê? Porque ele, homem, ele optou a vida inteira não dar margem para a natureza que inclina o coração para os desejos pecaminosos. E por isso ele viveu a vida inteira e não pecou. E ele só poderia pecar se ele quisesse. Se ele não quisesse, ele não pecar. Entendi. E só peca quem tem a natureza humana. Porque ele, como Deus, como que ele iria pecar? Sim. Se ele não tivesse a natureza humana, como que ele iria pecar? Né? Agora, morrer é uma consequência da natureza e não do pecado. Porque o homem, eu coloquei um exemplo de um bebê, né? Então vamos lá, a recompensa do pecado é a morte. O bebê que nem sabe falar, ele nasceu e com um mês ele morreu. Ele pecou para morrer? Não. A consequência da morte dele foi qual? Foi a natureza herdada de Adão, que todo homem nasce e morre por causa do pecado. Mas pastor Rômulo, nem toda morte é por conta da natureza pecaminosa. Calma, eu vou dar um exemplo para você. O filho de Davi com Betseba, ele morreu por quê? Ele não tinha natureza pecaminosa? Não, ele morreu por quê? Por que foi? Ele morreu porque todo ser humano que nasce, ele está predestinado à morte. Não. Ali tudo bem, houve uma consequência do pecado de Davi, que traiu o seu soldado Urias e coabitou com a mulher dele, e tudo isso, né? Mas não foi por causa disso. Porque se não houvesse a natureza pecaminosa, a criança não morreria. Vou dar outro exemplo para você. O cego que Jesus curou, os discípulos perguntaram, Senhor, ele nasceu cego porque ele pecou ou porque os pais dele pecaram? O que foi que Jesus respondeu? Você lembra? Não foi nem por causa dele, nem por causa do pai. Foi para que a glória de Deus fosse manifesta. Você entendeu que uma morte de um ser humano, ela pode ter várias motivações, é um propósito de Deus, tem um propósito. Eu entendo. Nem sempre é por conta do pecado. Sim, com certeza. Mas só existe morte por conta do pecado. Exatamente, isso. Muito bom. Valeu. Eu quero agradecer por te conhecer, pastor Rômulo. Eu que agradeço, fiquei muito feliz. O senhor me segue já aí? Eu já te sigo aqui, mas eu vou coisar o sininho aqui, baixar o sininho para quando você tiver a live, aparecer aqui para mim no meu celular. Eu quase não entro, mas às vezes, quando puder, eu vou estar entrando para falar uma mensagem, Deus permitiu. Deixa eu falar, lá na minha bio, lá na minha página, embaixo tem um linkzinho ali. Você clica naquele link, você vai abrir outra plataforma. Lá eu tenho um canal com muitos vídeos de mensagens também, se você puder ir lá, dar uma força pra gente. Valeu. Gostei muito de conhecer, Fábio. Você é da onde? Eu sou da Bahia. Você é carioca, né? Dá pra perceber pelo sotaque. Você é carioca. Sou. Nossa, você já me conhecia de algum lugar antes? Não, é porque minha irmã é baiana também. Ela é casada, o marido dela é carioca. Ela é sargento aí na Marinha. Minha irmã é sargento da Marinha. Sim. Ela mora aí. Tá bem.
É porque às vezes a gente já pode ter se falado aí em algum grupo de WhatsApp, alguma coisa, não sei. Não, mas é um prazer poder ter a honra e a satisfação de te conhecer. E eu, do fundo do meu coração, desejo que Deus continue, que Jesus Cristo continue intercedendo pela tua fé, que você continue perseverante e fazendo esse trabalho lindo e maravilhoso e tão necessário, tá bom? Amém, amém, obrigado. Da mesma forma, eu também te desejo aí que Deus venha estar te abençoando e dando sabedoria, discernimento. Você é uma pessoa esforçada, você também tem uma sabedoria de Deus, né? Deus ele também tem te revelado coisas tremendas, e é assim mesmo, para cada um Deus dá uma porção, né? Isso. Ele vai te dar uma porção para você ser usado de uma forma, e ele vai dar outra para outra pessoa, e nós vamos somando e ganhando almas para o reino de Deus, que é o mais importante, né? Exatamente. Que Deus abençoe, Fábio. Amém. Um abração. Eu vou desligar a live também, que já chegou a hora aqui. Pode ligar, vou sair também. Pode sair, Deus abençoe.